Agora nós vamos falar sobre a supervisão fraca, Weak Supervision, que é a última técnica avançada de anotação que nós vamos passar aqui nesse curso. Essa aí é uma citação do Jeff Dean, que lidera o grupo de pesquisa de aprendizado de máquina no Google. Ele está comentando então sobre o custo, em termos de tempo e trabalho, da rotulagem de dados. Ele também comenta sobre o trabalho de criar abordagens algorítmicas na rotulagem dos dados. Isso depende de outras fontes de informação para produzir rótulos ruidosos, não rótulos limpos como anotados por humanos. Então a gente vai discutir agora a supervisão fraca, que é a principal maneira de fazer esse tipo de anotação aí. Então, o que é a supervisão fraca? Bem, a supervisão fraca é uma maneira de gerar rótulos usando informações de uma ou mais fontes. Geralmente, isso é feito utilizando heurística. Os rótulos resultantes disso geralmente são ruidosos, em vez de rótulos determinísticos, como a gente está acostumado. E a gente vai gerar uma ou mais distribuições condicionais ruidosas, sobre os dados não rotulados. O principal objetivo é aprender um modelo generativo que determine a relevância de cada uma dessas fontes que a gente vai gerar aí. Bom, então como que a gente faz a supervisão fraca, A gente começa com dados não anotados, e sem anotações de ground truth, de padrão ouro. Então a gente vai gerar uma ou mais fontes de supervisão fraca. Essas fontes serão uma lista de heurísticas que podem fazer a anotação de forma automática. Geralmente, essas regras que a gente vai criar o algoritmo para elas são dadas pelos especialistas. Então imagina, sei lá, que eu quero separar fotos de cachorro e gato. Vou fazer uma bem simples aqui. Se o animal for pequeno, menor de um determinado tamanho, eu falo que é um gato, porque os gatos são menores que os cachorros de forma geral. Eu vou errar um monte, porque tem um monte de raça de cachorro que é pequena também. Mas aqui a ideia não é estar completamente correto, mas gerar várias fontes. Então esse é um algoritmo. O outro, vou, sei lá, fazer um algoritmo que pega a orelha do animal e se for para cima a orelha, eu vou falar que é um gato. Então mais um algoritmo aí, e eu posso gerar vários algoritmos da mesma forma. Então esses labels, essas anotações ruidosas, têm uma certa probabilidade de estar corretos. Não é 100%. E o objetivo é fazer um modelo generativo, vocês já ouviram falar desses modelos generativos, para determinar os pesos para as fontes. Então tal fonte tem tal confiabilidade, tal fonte, as fontes são os algoritmos que eu gerei, seria isso. Esse framework Snorkel, ele é bastante utilizado para implementar a supervisão fraca. Ele não requer a rotulagem manual, então o sistema programaticamente constrói e gerencia o conjunto de dados de treinamento. Então vocês podem dar uma busca no Google por eles, vão achar o site aí, e é uma técnica bem interessante também. Com o Snorkel, então, você começa com os dados não anotados, e aplica as funções de rotulagem, de anotação, que são as heurísticas que eu comentei, que são projetadas por especialistas no assunto, geralmente, para gerar os rótulos ruidosos. Em seguida, você usa um modelo generativo para limpar de noise e colocar os pesos nesses labels ruidosos ali que a gente comentou. E, finalmente, você treina um modelo discriminativo com as etiquetas, com os rótulos, com os labels, sem ruído, limpos aí. Então aqui você pode ver um trecho de código criando heurísticas simples ali para, nesse caso, para ser usado no Snorkel, mas pode ser utilizado em outros algoritmos também. Então, por exemplo, esse aqui é para classificação de comentários de spam. Geralmente os comentários de spam tem curta o meu canal, olha o meu vídeo, etc. Então se ele procura aqui, se tiver my, meu, no texto do comentário, se retorna que é spam. Caso contrário, se abstém. E no segundo ali, em relação ao tamanho.
os comentários sem ser de spam geralmente são bem curtos, né? Legal, parabéns, legal o seu vídeo, né? Então, se for menor do que 5 o tamanho das palavras, né? Menos do que 5 palavras, ele retorna que não é um spam, e ao contrário, se abstém. Vamos rever então alguns pontos-chave das técnicas avançadas de rotulagem aí, de anotação. O aprendizado supervisionado, ele requer, né, dados anotados, mas anotar os dados muitas vezes é caro, né, difícil, às vezes lento. Então, as técnicas que a gente viu foram primeiro o aprendizado semi-supervisionado, que é uma maneira possível de adicionar anotações a dados não anotados, né? Portanto, esse método se enquadra no aprendizado não supervisionado, né, e no aprendizado supervisionado. Tem duas formas, né? Ele funciona combinando uma pequena quantidade de dados anotados com uma grande quantidade de dados que não estão anotados. Isso melhora a precisão do aprendizado, né? Já a aprendizagem ativa é outro método avançado de rotulagem. Ele se baseia em técnicas de amostragem inteligentes, que selecionam os exemplos mais importantes a serem anotados, né? Então, são anotados e adicionados ao conjunto de dados. O aprendizado ativo, ele melhora a precisão preditiva, né? Minimizando o custo da anotação, mas ainda assim tem que ser anotado por alguém. Já o último método que a gente viu foi a supervisão fraca. A supervisão fraca, ela aproveita fontes de anotações ruidosas, né? Limitadas ou imprecisas, dentro de um ambiente de aprendizagem supervisionada, para testar a precisão, né, dessa rotulagem. A gente viu o Snorkel, que é um framework, rapidamente, né, compacto, né, fácil de utilizar para a supervisão fraca, né, e viu como estabelecer aí um conjunto de dados de treinamento, né, utilizando a supervisão fraca. É isso aí.